A gente vive numa era de vitrines, né? Redes sociais, trabalho, vida pessoal. Parece que tudo virou um palco, onde só se aplaude a perfeição. Exato. E nesse show, o medo de tropeçar, de errar, acaba virando, sei lá, um pavor que paralisa. Isso vale pra gente que já tá na estrada há mais tempo e principalmente para os mais jovens. Pois é. E o perigo é que o erro deixa de ser visto como uma etapa e passa a ser encarado como um destino, sabe? Uma falha vira um rótulo. Você não é bom o suficiente. Isso. Quando, na verdade, errar é o método mais antigo e, assim, mais eficaz de aprendizado que existe. Ninguém aprende a andar de bicicleta sem umas boas quedas. É exatamente esse o nosso papo de hoje. A gente vai tentar desmontar essa armadilha do medo e entender como transformar o erro de um bicho-papão em uma bússola. Ótima analogia. E para ajudar a gente nessa conversa, vamos nos basear num artigo da psicopedagoga e especialista em educação emocional, Sônia Lopes Iglesias. O texto dela é basicamente um guia prático sobre como ensinar crianças e adolescentes a fazerem as pazes com o erro. Mas o fascinante é que, embora o foco seja nos mais jovens, as lições são um espelho para qualquer um de nós, né? Para nossa carreira, nossas relações, para a vida. Com certeza. Então, o nosso objetivo aqui é pescar as melhores ideias e estratégias desse texto para a gente entender como se constrói, na prática, um ambiente que cultiva coragem e resiliência em vez de ansiedade e medo de falhar. Vamos lá! Ok, vamos começar pelo coração da coisa. A ideia central do artigo é que, numa cultura que idolatra o sucesso para ontem, a gente precisa urgentemente normalizar o erro. A autora fecha o texto com uma frase que, para mim, resume tudo de forma genial. Não se trata simplesmente de evitar as caídas, mas de desenvolver a capacidade para levantar-se com determinação, resiliência e sabedoria. Essa frase é muito mais profunda do que parece à primeira vista. Ela está, na verdade, descrevendo os 3 pilares do que a psicologia chama de mentalidade de crescimento. Ah, a ideia da Carol Dweck, certo. De que nossas habilidades não são fixas. Exatamente. E sem essas 3 qualidades que a autora cita, essa ideia é só uma teoria bonita. Elas são a parte prática da coisa. Então, vamos quebrar isso. Determinação, resiliência e sabedoria não são só palavras de autoajuda. Elas são a mecânica por trás dessa mentalidade. Exatamente. Pense nelas como o motor desse crescimento. A determinação é o combustível para tentar de novo. É a teimosia produtiva. Gostei disso. Teimosia produtiva. A falha, sem quebrar, permitindo que a gente processe a frustração e siga em frente. Certo. E a sabedoria é o GPS, a capacidade de extrair dados daquele erro, de entender o que deu errado e por quê, para ajustar a rota. Sem as 3 juntas, o carro não anda. Ou você desiste, ou se quebra, ou continua cometendo o mesmo erro em loop. Faz todo sentido. Mudar a mentalidade é o primeiro passo. Mas isso parece algo tão grande, né? Tão abstrato. Por onde a gente começa a transformar essa ideia em realidade? O artigo sugere que é pela coisa mais básica de todas. A forma como a gente fala. A comunicação. Isso mesmo. A primeira estratégia prática. O texto diz que os adultos devem enquadrar o erro em termos positivos, como uma oportunidade valiosa para aprender, melhorar e avançar. É uma inversão completa da nossa reação padrão. Que geralmente envolve culpa, bronca ou decepção. Exato. O artigo dá um exemplo que é quase um clássico da vida familiar. A criança que derrama um copo de suco. A reação instintiva seria algo como: de novo, olha a bagunça, não presta atenção. E essa reação ensina o quê? Ensina que o erro gera vergonha e conflito. A abordagem que o texto propõe seria: opa, acontece. Vamos pegar um pano e limpar juntos. Na próxima, que tal tentar segurar o copo com as 2 mãos? É uma diferença brutal. A primeira foca no problema e na culpa. A segunda foca na solução e no aprendizado. No resultado a longo prazo, isso muda tudo. Isso soa ótimo na teoria. Mas, sendo bem honesto, na correria do dia a dia, com estresse, a paciência às vezes some. É realista esperar que a gente consiga sempre reagir assim? Essa é a questão-chave. O que acontece quando o adulto é quem falha em lidar com a falha do outro?
E isso nos leva direto para a segunda estratégia do artigo, que é talvez a mais poderosa: o adulto como referente. O texto diz que é essencial ser um modelo de perseverança e valência. Certo. E a forma mais eficaz de fazer isso é justamente admitir os próprios erros, sem desculpas nem demoras. Inclusive o erro de ter sido impaciente. Ah, isso é contraintuitivo. A gente tende a achar que, para ser um bom exemplo, precisa parecer infalível, né? E a autora diz que é o exato oposto. Pensa no poder de um pai que, depois de gritar por causa do suco derramado, volta e diz: Filho, desculpa, eu estava estressado e reagi mal. Não é sua culpa. Eu errei na minha reação. Nossa, Essa atitude valida todo o discurso. Ela mostra na prática que errar não é uma falha de caráter, mas uma condição humana. O artigo diz que isso ensina que avançar requer constância e muita responsabilidade. a responsabilidade de assumir o erro. Isso. É o faço o que eu digo e o que eu faço. Lembro de uma vez, no começo da carreira, que eu cometi um erro feio numa planilha. Meu primeiro instinto foi torcer para ninguém ver. Mas minha chefe, na época, em vez de procurar um culpado, sentou comigo e disse: Ok, já aconteceu, vamos focar 100% em consertar, depois a gente entende o que aconteceu para não se repetir. Perfeito. A tranquilidade dela tirou todo o meu medo, e a lição que eu aprendi ali sobre responsabilidade foi mais valiosa que qualquer curso. Ela foi o referente. Exato, ela criou um microambiente de segurança. E isso nos conecta ao próximo ponto. Sim, porque não adianta uma pessoa ser um bom exemplo se a cultura ao redor é hostil à falha. Como se constrói um espaço maior, um sistema, onde as pessoas sentem que podem errar? É aí que entram a terceira e a quarta estratégias do texto. A primeira delas é oferecer um entorno seguro, um ambiente onde se pode falhar sem temor a ser julgado nem rotulado. Os rótulos. O texto alerta que rótulos como desastrado, preguiçoso ou você não tem jeito para matemática são devastadores. Eles não criticam uma ação, eles definem uma identidade. Mas criar um ambiente seguro pode ser confundido com criar um ambiente sem consequências, onde tudo pode. Qual a diferença na prática? A linha parece meio tênue às vezes. A linha é crucial e o texto é bem claro sobre isso. Não se trata de superproteger ou permitir tudo. A diferença está no foco. A punição foca no passado e na culpa. A consequência educativa foca no futuro e na reparação. Entendi. A orientação correta, segundo o artigo, é guiar para que encontrem soluções por si mesmos. Em vez de dar a resposta, o adulto pergunta: qual você acha que é o próximo passo? Isso fomenta a iniciativa, responsabilidade e autonomia. Então a segurança não vem da ausência de regras, mas da clareza e da justiça delas. Perfeitamente. E junto com essa segurança estrutural, vem a segurança emocional, Certo? que é o quarto ponto. O texto fala que afeto, compreensão e grandes doses de paciência são a base de tudo. Não são a base, são o alicerce. Sem isso, nada se constrói. Do ponto de vista neurológico, é muito simples. Quando uma pessoa, criança ou adulto, sente medo ou vergonha, o cérebro entra em modo de sobrevivência. Certo. O córtex pré-frontal, que é a área do raciocínio complexo, do aprendizado, é praticamente desligado. Toda a energia vai para a reação de lutar, fugir ou congelar. Ou seja, um ambiente emocionalmente inseguro é, por definição, um ambiente onde não se aprende. Exato. O afeto e a compreensão não são bônus para a pessoa se sentir bem. São uma pré-condição para que o cérebro consiga, de fato, aprender com a experiência. Eles comunicam a mensagem de que o valor da pessoa não está atrelado ao desempenho dela. Isso. Eu te valorizo como pessoa, independentemente dos seus erros. Sem essa segurança, o instinto sempre vai ser esconder a falha, o que bloqueia qualquer aprendizado. Ok. Então a gente tem a mentalidade de crescimento, o exemplo prático do adulto e o ambiente seguro. O sistema está montado, mas como a gente faz essa engrenagem girar no dia a dia? Aí entramos na quinta e última estratégia do texto, que amarra tudo. É a necessidade de valorizar as tentativas, não apenas os logros. Mudar o foco do holofote. Exatamente. Em vez de aplaudir só quem cruza a linha de chegada,
É preciso iluminar e celebrar quem teve a coragem de entrar na corrida, quem treinou, quem se esforçou. Usando uma analogia, seria como elogiar um aspirante artista pela coragem de experimentar uma técnica nova, pela persistência, em vez de só julgar se a pintura final ficou bonita ou feia. É a melhor analogia, e isso se conecta diretamente com a mentalidade de crescimento que falamos no início. Quando você elogia o resultado, você é tão inteligente, você reforça uma mentalidade fixa. A ideia do dom inato. Isso! E gera medo de tentar coisas novas, para não arriscar perder o rótulo de inteligente. Mas quando você elogia o processo, adorei o esforço que você colocou nisso. Você reforça a mentalidade de crescimento. A mensagem é: sua habilidade vem da sua dedicação. E isso cria um ciclo virtuoso, imagino. Se o esforço é valorizado, o medo do resultado imperfeito diminui. Com menos medo, a pessoa se arrisca mais. Tenta mais vezes. Mais tentativas levam a mais erros que, dentro do ambiente seguro que a gente já criou, se transformam em mais aprendizado. E mais aprendizado leva, inevitavelmente, a uma melhora real. Quando o sucesso chega, ele não é visto como sorte, mas como a consequência da persistência. Isso constrói uma autoconfiança muito mais sólida. Então, o que eu levo daqui é que não se trata de uma coleção de dicas isoladas. É um ecossistema. A linguagem positiva não adianta se o ambiente é punitivo. O bom exemplo se perde se o esforço nunca é reconhecido. É a síntese perfeita. E tudo isso volta para a mensagem central do texto, aquela frase do começo sobre desenvolver a capacidade para levantar-se. O que o artigo nos oferece não são só dicas para pais e professores. São princípios para construir uma cultura de aprendizado contínuo. Exato. É sobre entender que o crescimento não é uma linha reta para cima. É uma espiral de tentativas, erros, aprendizados e novas tentativas. Cada vez com um pouco mais de determinação, resiliência e sabedoria. Ótimo, acho que conseguimos extrair a essência do material. Mas, como sempre, fica uma provocação final. O texto foca muito em crianças e adolescentes. A reflexão que fica é como esses mesmos princípios se aplicam de forma brutalmente honesta na nossa vida adulta, especialmente no ambiente de trabalho. É a pergunta de $1 milhão. Num mundo corporativo que discursa sobre inovar e pensar fora da caixa, mas que na prática muitas vezes penaliza o erro com demissão ou estagnação. Como as empresas podem criar esse entorno seguro de verdade? Como um líder pode de fato valorizar a tentativa que deu errado e não apenas o projeto que deu lucro? A resposta a essa pergunta talvez não seja apenas a chave para a inovação, mas para a própria sobrevivência e sanidade mental no trabalho do século XXI.